Olá, irmãos, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Antes de iniciarmos o estudo, peço aos irmãos que se inscrevam no canal, que deixem o seu like. Se estiverem pelo aplicativo após o vídeo, entrem no canal, se inscrevam, deixem o seu like, que isso vai nos ajudar a compartilhar a mensagem aqui dentro do YouTube. Também pedir aos irmãos que estão orando pelo aplicativo, que continuem orando pela questão que a CPB está pedindo para tirar o aplicativo do ar, que os irmãos continuem orando para que ele se mantenha no ar. E esse estudo vai ser baseado com base na pergunta de uma irmã, a irmã Janielma. Fizemos um vídeo anteriormente sobre mantenha a comunhão, e ela fez uma pergunta em cima daquele vídeo: como ter comunhão? E acho importante para a gente entender, primeiro ponto, como ter comunhão, de saber o que é comunhão. E aí eu fui no dicionário para pegar uma definição mais clara para a gente conseguir compreender isso melhor. E no dicionário diz assim, sobre comunhão: realização de algo em comum, sintonia de sentimentos, de modo de pensar, agir ou sentir, identificação. Então, o que define a comunhão é justamente pensar igual, andar igual, ter o mesmo propósito. Com base nisso, eu peguei um texto lá em Deuteronômio, capítulo 6, que eu acredito que deixa bem claro isso. Deuteronômio, capítulo 6, nós vamos ler do verso 5 ao verso 9. E diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Basicamente, a mesma definição da palavra de comunhão está aqui nesses versos. Ter o pensamento, falar e agir como Deus. A partir do momento que a gente ama a Deus, a gente começa a fazer tudo ao lado de Deus. E fazer tudo ao lado de Deus nos dá a comunhão. Acho que esse é o ponto principal. E o ponto principal realmente aqui: amarás, pois, o Senhor teu Deus. O amor a Deus nos motiva a ter comunhão e nos faz ter comunhão. E aí é difícil. Como amar a Deus? A pergunta, né? Que levaria esse verso. Se amar a Deus me leva a ter comunhão, como amar a Deus? Eu não lembro qual foi o pastor que falou isso, mas eu lembro que eu li em algum lugar. Como pode eu não amar a Deus, um Deus que me amou tanto assim? Tudo que Deus já fez por mim, eu olho para ele e não tem como eu não amar a Deus. É logo é aquilo o que Deus fez por mim me conduz a amar a ele. Mas eu acho que tem um ponto interessante aqui também, que nos faz compreender um pouco do amor de Deus e aí ter mais essa empatia de estar mais próximo, de buscar mais, que é quando nós temos filhos. Ellen White nos diz que o fato de termos filhos nos faz entender um pouco mais do amor de Deus, porque da mesma forma que nós amamos nosso filho, seria, entre aspas, como Deus nos ama. É muito maior, não tem como explicar e não tem como comparar no 100%, no todo, porque nós somos falhos. E se nós queremos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais Deus, que é perfeito, que tem a compreensão de tudo, mesmo às vezes nós queremos algumas coisas e Deus não nos dando as coisas que nós queremos, Ele não nos dá porque Ele sabe que aquilo de certa maneira não seria bom para nós, ou que não é o momento de termos aquilo. Então, olhando como pais olham aos filhos, nós conseguimos compreender um pouquinho melhor do que o amor de Deus. E quando nós compreendemos, quando nós temos filho, fica mais fácil de entender o amor de Deus. Ah, mas eu não tenho filho, e como é que eu vou fazer para amar a Deus? Para entender melhor e conseguir retribuir esse amor que Deus me dá.
é uma questão de realmente tentarmos nos colocar no lugar de Deus no ponto de amar. E esse fato, às vezes, de tentar amar, como amar sem nos relacionarmos? Esse é um ponto importante, né? Como amar sem nos relacionarmos? Não existe amor sem relacionamento. Não tem como você amar a sua esposa, amar um pai, amar um filho se você não tem relacionamento. Acho que um filho até dá, porque tem todo um contexto por trás que levou o filho a nascer. Mas uma criança normalmente que é abandonada por um pai, ela não tem tanto amor assim pelo pai. Que é abandonada pela mãe, não tem tanto amor pela mãe. Não tem aquele sentimento, não tem um vínculo. A chave de tudo é esse vínculo criado que os relacionamentos criam. E aí, normalmente, se você vai questionar de novo, como amar a Deus? Tendo um vínculo com Deus, tendo proximidade com Deus, andando com Deus. Como é que eu faço para andar com Deus? Como é que eu faço para ter um vínculo com Deus? E aí Jesus dá a resposta, lá em Lucas 6, verso 12. Na verdade, ele não dá a resposta falando, mas em suas atitudes, né? E aqui falando sobre Jesus, Lucas 6, verso 12. Isso, Lucas 6, verso 12. Naqueles dias, retirou-se para a montanha a fim de orar, e passar a noite orando a Deus. A oração é um dos pontos-chave quando nós falamos de comunhão. Mas eu não tenho vontade de orar. Ora assim mesmo. Vai para o seu canto em particular e fala: Deus, eu não tenho vontade de orar. Eu não queria estar orando, eu queria estar fazendo outra coisa. Acho que esse é um ponto principal realmente de como ter a comunhão. E aí um outro ponto-chave que, sem combinar, minha esposa escreveu essa noite no blog dela, que eu vou deixar o link na descrição, sobre como ter comunhão. A gente tem pensado e visto muitos pedidos de oração nesse sentido de comunhão, e acabou que ela escreveu esse artigo lá no blog dela, e eu não tinha nem visto. Eu li hoje de manhã e eu já estava com esse vídeo para fazer. Eu ia gravar ontem, mas devido a barulhos externos dos vizinhos, eu não consegui gravar com música de fundo que não é apropriada. Então resolvi gravar hoje de manhã. Mas as nossas escolhas, as nossas atitudes, aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, também nos levam a ter mais comunhão ou menos comunhão. Porque se eu escolho ouvir determinada música que não é apropriada, ouvir determinada coisa que não é apropriada, comer coisas que não são apropriadas, isso vai me afastando de Deus. Por mais que às vezes eu possa tentar, eu vou lá a Deus e oro: Senhor, eu não tenho vontade de orar, e faço coisas que me afastam mais ainda de Deus, eu não vou conseguir ter comunhão. Então eu tenho que abandonar as coisas que me afastam de Deus e tentar me aproximar de Deus de qualquer maneira. Por mais que eu não queira, o fato de eu insistir e buscar, o Espírito Santo começa a agir dentro de nós, nos levando a isso, a comunhão, de andar com Deus, de estar próximo a Deus, de amar a Deus e de refletir a vontade de Deus em nossas vidas. Não é uma coisa que nasce em nós, porque nós queremos. É o Espírito Santo trabalhando em nós dando abertura para que Ele trabalhe. E esse é o ponto principal, quando nós tentamos nos aproximar de Deus, fazendo o esforço que nós podemos fazer para isso, e abandonando as coisas que temos certeza que nos afastam de Deus, o Espírito Santo começa a trabalhar e nós começamos a criar essa comunhão de fato. Uma coisa genuína, e não uma coisa que a princípio você buscava porque sabia ser o certo, mas que não queria de fato. E muitas vezes esse não querer vem das coisas que nos afastam de Deus que nós colocamos em nossa vida. E é importante que nós busquemos a Deus dessa maneira. E aí, a partir do momento que sim, nós temos a comunhão, que nós estamos andando com Deus, que em todo momento Deus está se refletindo em nossa vida, nós temos que manter a comunhão, que foi o primeiro vídeo que nós fizemos. E espero que essa reflexão tenha ajudado a irmã Janielma e outras pessoas que têm pedido oração no sentido de comunhão, que possamos todos nos aproximar de Deus enquanto ainda é tempo, enquanto podemos, de forma mais branda, mais tranquila. Ninguém vem aqui pular o muro da minha casa porque eu estou lendo a Bíblia, porque eu estou cantando, para me bater, para me matar, ou coisas do tipo. Então, possamos aproveitar esse tempo para realmente ter de fato a comunhão verdadeira com Deus,
e que de fato possamos nos entregar completamente a Deus para que Ele atue em nossas vidas e Ele nos dê a paz necessária para viver nesse mundo tão difícil que estamos vivendo hoje. Gostaria de encerrar orando com o irmão, que se puder, feche seus olhos para orarmos. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, por mais esse dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigado, Pai querido, porque mais uma vez podemos abrir a Tua palavra, porque podemos, Senhor, experimentar do Teu amor através das palavras escritas, Senhor amado. Pai querido, que possamos traduzir esse amor em nossas vidas e que, de fato, Senhor, possamos nos aproximar de Ti, porque não é compreensível como nós conseguimos nos afastar de um amor tão grande, tão lindo que o Senhor tem para conosco, Senhor. Pai querido, nos ajude nesse sentido, que possamos nos afastar daquilo que nos afasta de Ti e que possamos, Senhor, cada vez mais nos aproximar e nos entregar a Ti, Senhor amado. Pai querido, te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Irmão, gostaria que você fique com Deus e que Deus te abençoe.